Encerrando essa edição do Papo 21, Ginga fala sobre os compositores e músicos que influenciaram diretamente a sua carreira. E uma importante discussão surge. Quando e como um compositor deve ou pode ser intérprete de suas próprias obras? Confira. Toda vez que eu admiro um violonista, eu tento ficar amigo dele. Isso foi uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu fiquei amigo do Rafael Rabelo, fiquei amigo do Hélio Delmiro, fiquei amigo do Chiquito Braga, fiquei amigo do Baden Powell, fiquei amigo do Toninho Horta, fiquei amigo do Meira, fiquei amigo do Nonato Luiz, fiquei amigo do Paulo Bellinati, do Marco Pereira. Quer dizer, fui ficando amigo dos caras que eu amo. Dino Sete Cordas? Dino Sete Cordas, eu cheguei a gravar com ele, conheci muito o Dino, conheci até antecessores do Dino. Eu conheci um violonista que tocava violão sete cordas chamado Passarinho, que foi, junto com o Tucci, os dois precursores do violão sete cordas no Rio de Janeiro. E o Dino veio dessa escola. Eu cheguei a conhecer o velho Passarinho, porque eu, desde moleque, eu ia para as serestas, eu ia ouvir os violonistas tocarem. E eu cheguei a conhecer e conversar com Pixinguinha. Eu tive a honra de apertar a mão do Jacó do Bandolim. A minha mãe teve um namorado, minha mãe está com 82 anos. Um cara bem mais velho que ela, tinha mais uns 8 anos que ela. Ela, jovenzinha, namorou esse cara. Esse cara era um grande violonista. Minha mãe casou com outra pessoa. E eu ouvia muito falar lá em casa desse violonista, que ele era amigo da minha mãe, namorou minha mãe, era amigo dos meus tios, amigo do meu avô. E eu, com 11 anos, já tocando violão, eu só ouvi aquilo. Pô, você tem que ver o Haroldo tocar, esse que é o grande violonista. Mas eu nunca vi o Haroldo. Hoje em dia eu sei porque que eu ainda não tinha visto o Haroldo. Porque meu pai ainda não tinha se separado da minha mãe. Mal meu pai se separou da minha mãe, o Haroldo começou a frequentar a minha casa. Não é bobo nem nada, né? Foi lá, coisa e tal. Aí teve duas surpresas, né? Encontrou uma mulher que ele já tinha gostado. Não sei o que aconteceu entre eles dois, nem me interessa. Eu sei que eu não sou filho dele. Bom, e vi um garoto de 11 anos tocando violão. E ele disse, mas Inalda, o nome da minha mãe é Inalda, seu filho tem muito jeito. Nunca mais me esqueço disso, Nonato. Aí minha mãe disse assim, toca pra ele. Aí ele começou a tocar os negócios do garoto. Aí eu comecei a ver aquele violão, eu que estava no... Um cantinho... Nossa, eu digo, mas que violão nervoso, maravilhoso. Eu achava que o violão era mais calmo, né? Moral da história, a bossa nova acabou para mim aí como violonista. Eu fui produto da bossa nova, mas quando eu comecei a ouvir Laurindo de Almeida, Garoto, e esses caras, me apaixonei de uma maneira, e esse cara se tornou um guru na minha vida. Ele morreu há 5 anos atrás, com 80 e tantos anos, e foi um dos meus maiores amigos. O maior amigo da família toda, quem se tornou fui eu. Nem foi minha mãe, nem foi meu avô, nem meus tios. O maior amigo dele da família fui eu. Ele me adorava como se fosse um filho. Então, me permito aqui tocar uma valsa que eu fiz em homenagem a ele. É rapidinho, é um prefixo. Chama Igreja da Penha.
detalhe que eu gostaria de dizer é que nessa valsa eu tento imitar a maneira dele tocar. Eu tentei imitá-lo, o sentimento, o jeito da mão dele andar no violão, dele fluir. E quando eu mostrei isso para ele, foi uma das grandes emoções da minha vida, ele chorou muito. E no final da vida dele, ele não podia mais tocar violão, ele teve uma artrose, os dedos ficaram entortados. Eu ia sempre na casa dele e ele pedia sempre para eu tocar essa valsa. E sempre ele chorava muito. E talvez eu tenha tocado essa valsa agora, porque ele talvez esteja presente aqui no palco, junto conosco. A Zaira Ari pergunta ao Fausto o seguinte: notei em muitas de suas músicas a repetição insistente da palavra azul. Por quê? Que importância ela tem para você? E o Pedro Costa, Fausto, ele te pergunta o seguinte: o que é realmente, na sua visão, o bom cantor? Como caracterizá-lo? Pela voz tão somente? É o fato de ser agudo ou grave? Queria, se possível ou ético, que fizesse menção ao nosso conhecido Belchior, que abandonou a medicina e abraçou a música. Belchior, salvo engano, é compositor e cantor e já teve a questão sonora questionada. São essas duas questões aí. Bom, sobre a palavra azul, realmente é uma coisa que eu demorei... Aliás, quem me chamou a atenção para isso foi o Geraldinho Carneiro, um poeta lá do Rio de Janeiro, que foi nesse show que eu falei, o poeta mostra a sua cara, ele estava na plateia, e quando no final ele chegou e disse: engraçado, suas letras, parece muito essa palavra azul e tal. Eu nunca tinha me apercebido disso. A partir daí eu passei às vezes, a ter um certo controle, e às vezes, quando ela aparecia com espontaneidade também, assumir. É verdade, isso... Acho que esse azul aí é um recurso, um dos primeiros recursos poéticos que eu descobri, uma técnicazinha de falar de coisas, as coisas à distância ficam sempre azuladas, né? Tinha o meu pai, eu morei numa casa há muito tempo, tinha escrito Casa Tudo Azul, que era, o comércio dele tinha esse nome, a gente morava dentro da casa. Acho que é isso, não tem uma importância maior do que essa. E talvez até, depois de um determinado momento, eu tenha propositadamente perseguido isso um pouco, né? Agora, sobre a coisa da voz, eu vou falar aqui não com minha experiência, vou falar o pouco que eu obtive de informação sobre isso, por gostar muito de música e tal. A voz, como se concebe cantar bem, né? Que realmente é um dom muito especial. A gente às vezes esquece que a canção ela é muito antiga, mas a canção não era objeto dos intérpretes. A música durante muito tempo, se eu não me engano, até a Renascença, a música servia, a música mesmo, a música com o instrumento, servia à dança e aos corais, etc. Mas você não tinha canção na forma que se conhece hoje, feita por alguém para que outro, num espetáculo, fosse interpretar. Isso aparece com a ópera, na realidade. E, a partir daí, as pessoas estudam as técnicas, o diafragma, aquele negócio todo, né, que é uma arte fantástica e fora, né, do comum. Assim. Agora, os poetas cantando é uma coisa antiquíssima. E, pelo que se sabe, não se confundia um poeta cantando com o cantor da ópera, que é uma coisa mais recente. Eu estou querendo dizer com isso que isso explica por que os poetas cantando ruim, são tolerados. Eu ouço muita gente dizer assim: o Chico Buarque canta tão ruim, mas eu prefiro ouvir as músicas com ele do que com os intérpretes. Aí eu ouço mesmo, acho a voz estranha, aquela coisa do Chico, como a minha também, e outras pessoas. Mas muitos cantores, quando começaram também, as pessoas achavam estranha. Esse caso do Belchior, eu ouvia muito isso, porque era amigo dele. Todo mundo dizia: puxa, mas a voz dele é fanhosa, é estranha e tal, né? Depois cantou e ficou, as pessoas assimilaram, ficaram normal. Como as pessoas também são assim. Você conhece uma pessoa, às vezes, acha surpreendente ou singular ou estranho um jeito, um gesto. Depois, com o tempo,
aquilo se arruma. Eu entendo assim, eu acho que há 3 estágios, quer dizer, 3 possíveis. O cantor lírico, esse não, esse tem que ser perfeito, é treinado, né? Uma pessoa que interpreta o que outro escreveu dessa maneira, aquilo é tudo escrito bacana. É como quem a voz dele ali é como um instrumento, ele tem que ter toda a perfeição ao cantor popular, intérprete, que canta bem. Frank Sinatra morreu bem velho, cantando bem, perfeitamente e tal, é outra categoria. E há essa outra dos autores, poetas que cantam. Isso sempre existiu, desde a antiguidade. Bob Dylan, Jacques Brel, por exemplo, que é um sujeito que eu admiro pra caramba, tem umas 60 clipes dele cantando, ouço inúmeras vezes, quer dizer, aquela coisa, interpretação e tal, mas são os cantores que têm muita força porque cantam aquilo que eles próprios escreveram e o sentimento adequado, etc. O que muitas vezes, tecnicamente, está pior do que o intérprete, né, profissional, mas transmite para aquelas pessoas o que elas querem sentir. Há os que cantam com a garganta e os que cantam com o coração. Garganta, voz bonita, não é sinônimo de cantar bem. Tem muita gente com voz linda e que não diz nada, não arrepia um pelo. Tem alguns exemplos na música brasileira, o cara canta a maior desgraça, rindo, e dá um sorriso. A tua mãe foi atropelada. Entendeu? O cara não sabe nem o que está cantando, ele está preocupado com a garganta dele, é verdade. Ela morreu ontem debaixo de uma roda gigante. Entendeu? O cara ele não está preocupado com a arte. Ele está preocupado com a beleza da voz dele. Existem determinados cantores na música brasileira que cantam dessa maneira. Eu tenho pavor deles. É lógico, uma questão de ética, eu não estou aqui para falar mal de ninguém e nem para nominar ninguém. Jamais faria isso, eu não sou um mau caráter. Mas tem uma boa dezena deles que são muito famosos e que só nasceram com garganta. O coração dos caras é menor que um ovo de codorna. Chegamos ao final de mais uma edição do Papo 21. Nos encontraremos no próximo programa, quando discutiremos mais um importante tema da contemporaneidade. Até lá!